Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, ao nosso primeiro episódio sobre a nossa série que vamos conversar sobre milagres. Neste primeiro programa, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é um milagre. Antes, porém, quero pedir para que você compartilhe com seus amigos, familiares, este nosso programa, para nós levarmos a mais pessoas o conhecimento, para entendermos e compreendermos um pouquinho mais sobre tão importante assunto para nós e para a nossa caminhada de fé. Agora você acompanha comigo esta trajetória que iniciamos neste primeiro programa. Queridos irmãos e irmãs, para você, o que é um milagre? Gostaria que você comentasse conosco através do nosso telefone 43 99924 8669. Mande para nós a sua opinião e nós vamos colocar no nosso próximo programa. Esperamos vocês mandarem para nós os seus recados. Agora vamos ao tema de hoje. O que é um milagre? O que nós designamos por milagres? Queridos irmãos, em uma comunidade de trabalho composta somente de professores, foi lançada a seguinte pergunta: o que é que você entende por milagre? Os participantes deram as seguintes respostas, cada uma independente dos outros. Alguns falaram que o milagre é um acontecimento que não pode ser explicado pelas ciências físicas e naturais. Outros ainda disseram que é um acontecimento que não pode ser explicado naturalmente, isto é, pela razão humana. Alguns responderam que um milagre é um acontecimento que se dá de modo inesperado. Algumas respostas diziam que o milagre é uma suspensão momentânea das leis da natureza. E para outros, é uma intervenção especial de Deus. Ao olharmos para estas respostas, o que aparece em primeiro plano é a ideia de que o milagre é algo de extraordinário. Mas as respostas elas vão se diferenciando quando se trata de indicar mais precisamente em que consiste a ordem da qual o milagre se desvia. A maior parte do grupo se utiliza de critérios relacionados com as ciências naturais e só considera milagre o que não corresponde à ordem natural, como é conhecida pela ciência. Haveria um milagre, por exemplo, se um paraquedista não obedecesse à lei da gravidade e voasse para o alto, em vez de cair na terra. Uma parte bastante pequena do grupo contenta-se só com o fato de que o acontecimento em questão parece inexplicável para a razão natural comum. Nesta faixa inclui-se, por exemplo, os fenômenos pesquisados hoje pela parapsicologia e que para os leigos na matéria podem parecer milagres. Pensamos, entre outros, na transmissão do pensamento, a telepatia, na clarividência, na psicocinesia, isto é, a ação do psiquismo sobre objetos, fazendo com que estes se desloquem ou apresentem efeitos semelhantes. Recentemente, tem-se utilizado a letra grega psi para designar abreviamente este tipo de fenômenos. E se fala, então, de fatos psi. Embora neste domínio seja muito grande o perigo de truques e de ilusões, contudo, de acordo com os resultados atuais da pesquisa, não se pode duvidar da realidade de tais fenômenos. Mas, para considerá-los realmente como milagres, falta-lhes um elemento essencial, como teremos ainda a ocasião de ver. Uma outra parte do grupo considera um fato como miraculoso, quando o efeito seguido não corresponde às expectativas normais. Seja, por exemplo, um grave acidente de trânsito, que era de esperar a morte de algumas pessoas, mas todos os participantes saem ilesos. Além da ideia de excepcionalidade do acontecimento, uma das respostas aparece ainda uma outra ideia, ou seja,
Os autores desta resposta veem a causa do acontecimento excepcional em uma intervenção especial de Deus. Convém notar que somente uma das respostas fala expressamente em uma relação entre Deus e aquilo que se chama milagre. Deve-se notar também a mentalidade que está por trás desta afirmação. A intervenção de Deus é considerada como uma intervenção no curso normal dos acontecimentos deste mundo, que é regido por leis naturais. Segundo o ponto de vista, Deus e o mundo, ou melhor, a obra de Deus e os desdobramentos normais dos acontecimentos dentro do mundo constituem duas esferas autônomas e isoladas entre si. Mas como Deus criou o mundo e as leis que o regem, e como é onipotente, pode sempre intervir de fora no seu mecanismo. Evidentemente, esta intervenção deve ser de tal maneira que Deus possa sempre alterar o movimento de cada uma das peças, mesmo a mais diminuta, deste complexo, sem que venha a ser perturbado o andamento do restante da máquina e que esta deixe de funcionar. É precisamente nisso que a intervenção de Deus se diferencia da intervenção de um mecânico, por exemplo, que mexe num carro ou na sua máquina. Mas, como veremos mais adiante nesta concepção nos próximos programas, mistura-se de maneira muito incompleta elementos da visão antiga e medieval do mundo com os vários dados de uma visão do mundo fortemente marcada pelas ciências físicas e naturais. Quando nós escutamos as respostas do início do nosso programa, nós vamos perceber que elas correspondem de todas as concepções das correntes de hoje a respeito do milagre. E elas dependem do grau de instrução. E nelas existem pequenas diferenças quando se trata de definir mais precisamente em que consiste o milagre. Mas, visto em conjunto, predominam os elementos da excepcionalidade. Queridos irmãos e irmãs, o milagre, ele implica num admirar-se, a alegria provocada por algo de surpreendente, por fatos espantosos, como também a admiração fazem parte da vida humana. Mesmo os homens reservados da nossa época procuram estas experiências. Mas a questão consiste em saber se aquilo que a Bíblia nos apresenta como milagre se esgota só no provocar espanto, na sua excepcionalidade, no causar admiração, e se o essencial consiste propriamente disso. Resumindo, podemos dizer, a característica básica a partir da qual hoje se designa alguma coisa por milagre é o elemento da excepcionalidade, aquilo que foge ao cotidiano. Mas as opiniões divergem quando se trata de definir em que consiste este fugir do cotidiano, o que consiste essa excepcionalidade. Para alguns, basta somente que o fato aconteça de modo inesperado, enquanto para outros o grau desta excepcionalidade, deste fugir do cotidiano, exigido para que haja um milagre, só se verifica quando o fato não pode ser explicado pela ciência. O que se observa, portanto, em primeiro plano, é que se toma a lei natural de modo mais ou menos consciente como ponto de referência. Quando, além disso, se admite a possibilidade de alguma relação entre Deus e o milagre, sua ação é considerada, na maioria das vezes, como uma intervenção feita de fora no curso natural das coisas e dos acontecimentos da nossa vida e também da nossa sociedade. Em face de uma concepção deste teor, é compreensível que o milagre seja cada vez mais rechaçado. Muitas coisas que ontem ainda eram consideradas como milagre, por causa do seu caráter extraordinário e inexplicável, hoje, dado o progresso dos conhecimentos humanos, da ciência, da tecnologia, encontra inteira explicação e por isso não pode ser tida como um milagre. Nesta perspectiva, o milagre deve perder dia após dia e muito justificadamente a sua importância. Grandes problemas da humanidade, como a fome, as doenças, os sofrimentos psíquicos, vão sendo combatidos sempre mais eficazmente por meio de medicinas e técnicas. O progresso vai cada vez mais relegando para a periferia o milagre, e é importante entendermos isso.
vai relegando para a periferia, ou seja, deixando de lado, enquanto visto apenas sob o aspecto da excepcionalidade. Por isso, o nosso trabalho aqui nesta série que nós estamos fazendo sobre milagres é buscarmos compreender o milagre em si e a relação dele conosco e a relação do milagre através do olhar da igreja e do olhar da relação daquele que crê, daquele que tem fé, do fiel com Deus. Por isso você é nosso convidado para que no nosso próximo programa nós conversemos um pouquinho sobre o que é e o que fala a Bíblia sobre milagres. Esperamos vocês. Não se esqueça, envie para nós seus comentários, envie para nós a sua concepção de milagre. O nosso telefone é o 43 99924 8669. Até o próximo programa. Shalom.